Você já se perguntou por que as pessoas procuram meditar? Eu sei que você já pode dizer que tens a resposta. Sim, tens a resposta. A gente simplesmente vai entrar em uma questão muito profunda para que a gente venha conhecer, venha relembrar daquilo que a gente é, sobre a essência de alguma coisa que às vezes a gente tem enxergado de uma outra forma. E muitas pessoas têm dito que nós sempre temos pensamentos. É como se as pessoas ou nós não conseguíssemos parar de pensar. Quer dizer que constantemente estamos a pensar. Mas na verdade, tudo isso tem alguma causa, tem algum significado. Então, nós somos uma essência, nós somos a pureza. As pessoas procuram meditar porque eles querem voltar para a fonte, querem voltar para a essência de nós. E isso é expresso nessa dimensão em forma de nós querermos meditar e nós queremos algum silêncio, nós queremos simplesmente um estado onde não existe o pensamento. Então, uma das coisas que a gente deve lembrar é que nós estamos no tempo. E o tempo não para, o tempo está em constante movimento. Esse constante movimento, a consciência também está no tempo, o que quer dizer que a consciência está caminhando junto com o tempo. Essa forma de caminhar junto com o tempo é que faz com que haja pensamento, haja uma estrutura de haver sempre os pensamentos, mas na verdade não quer dizer que nós não poderíamos parar de pensar. É simplesmente uma forma ou um princípio que a gente não adaptou dentro de nós para que a gente pudesse acompanhar o tempo simplesmente no mesmo fluxo. Essa mesmice do fluxo, que se a gente percorresse junto com o tempo, não haveria esse termo de a gente estar pensando, a gente ter tantos pensamentos durante o nosso dia, porque isso seria uma expressão de nós ficarmos em harmonia com o próprio tempo. Assim, esse mesmo tempo ele dá origem a várias coisas. E uma das coisas é sobre a crença. Como assim crença? O que a crença tem a ver com o tempo? É sobre uma limitação. É como se quando as pessoas procuram meditar, eles querem voltar de onde saíram, eles querem voltar naquela essência, onde não existe alguma coisa, onde não há pensamento, onde não está o tempo, porque eles querem voltar. E você deve lembrar que a meditação não é uma prática, é um princípio interno que a gente pode adotar durante a nossa própria vida em um estado natural, um estado em que parece que é o nosso hábito. Essa essência em que nós queremos voltar é o que a gente chama de nada. O nada é o caos, o nada é a essência. É onde não existe este termo de nós ficarmos presos no tempo ou nós termos vários pensamentos, ou seja, constantemente estamos a pensar, mas esta constância de estarmos a pensar é uma forma de nós estruturarmos uma forma específica de a gente pensar. Essa forma específica de a gente pensar, ela é formada por alguma coisa, porque o que você está colocando no tempo é uma forma de você enxergar a vida. É como se fosse que você está colocando informação primordial para que você possa enxergar a vida de uma forma específica. Você colocar nos pensamentos. E essa forma de nós colocarmos as coisas no pensamento, nós estamos a pensar constantemente. É como se ele criasse uma estrutura densa. É como se ele já formasse uma coisa, ele já formasse a matéria. Então, ele fica assim. É como se a gente pudesse criar alguns ciclos. Essa constância de nós estarmos a pensar constantemente é uma estrutura, ou seja, é uma forma de nós criarmos a matéria. Porque o tempo ele cria a matéria. Logo, quando se trata da matéria, se trata
de densidade. Se trata de uma forma específica, se trata de uma estrutura. Lembrando que aqui no nada é a fonte, ali não existe a matéria, não existe alguma coisa que está formada. Porque ali nós vemos que no princípio não havia a forma. Só que quando houve o tempo, a partir dali as coisas começaram. E aí foi se formando a estrutura da matéria. Foi existindo as formas estavam a se formar, estava havendo a matéria. Alguma coisa específica que equivale com a estrutura, com a matéria. Então, o tempo ele cria a matéria. O que quer dizer que essa matéria que nós temos é algo que foi formado por uma constância. Por exemplo, quando você está a pensar tanto em alguma coisa, por você estar a pensar tanto naquilo, na mesma coisa, imediatamente aquilo já vai se tornar como se fosse um hábito para você. E de repente você já sente aquilo como se isso já fizesse parte de você. Imediatamente você começa a viver aquilo. Percebe a influência que acontece? Então, essa influência que acontece é uma estrutura de um pensamento estar circulando no tempo constantemente. Então, ele foi criado. Só que a nossa origem é o nada. Nós viemos do nada, é o caos. Nós somos aquele silêncio, nós somos aquele estado onde não existe coisa alguma. Então, quando as pessoas estão procurando meditar, eles querem voltar na essência. Eles querem voltar aqui no nada. Eles querem voltar onde não existe essa estrutura de repetição. Essa estrutura onde as coisas são infinitas, ou seja, não existe alguma coisa, porque é o próprio estado da existência. E às vezes nós podemos não colocar isso em mente, porque a gente simplesmente sabe que meditar é a gente colocar os nossos pensamentos, ou seja, nós silenciarmos a nossa mente, mas a gente deve conhecer a essência disto, porque isto é um princípio interno em que a gente precisava conhecer e deste modo a gente saber qual que é o caminho, qual que é o significado que está por detrás dessa necessidade. É sobre simplesmente o nada, é simplesmente uma expressão onde não existe a expressão, onde não há o tempo, onde não tem essa estrutura do tempo, onde se cria ciclos. Agora, quando eu falava sobre haver essa estrutura de ciclo que está formando a matéria, é uma expressão de nosso subconsciente, porque o mundo externo é a expressão do nosso inconsciente, do nosso subconsciente. É como se fosse um paradoxo. Ele é tão profundo que às vezes nós colocamos a realidade como uma ilusão, mas existe a versão onde, por ser ilusão, existe outra versão dele, que é a verdade. Ou seja, a versão onde a ilusão não é ilusão, é a verdade. Então, esta verdade é como se fosse um paradoxo, é como se fosse uma estrutura da plenitude, porque a lei da plenitude, ele quer dizer que tudo aquilo que é, não é. Por exemplo, um copo que está vazio, se a gente colocar água nele, será copo com água. Agora, só pode entrar água nesse copo, a gente só pode colocar a água no copo, porque no copo não havia coisa alguma. E essa é a expressão de o que isso significa. É como se fosse a plenitude. Só vai haver alguma coisa dentro de alguma coisa quando lá não tem alguma coisa. Essa é a expressão de a ilusão ser a verdade. No mesmo tempo em que alguma coisa é ilusão, ao mesmo tempo, no tempo em que alguma coisa é ilusão, no mesmo tempo ele é a verdade. Então, quando a gente considera a realidade como ilusão, existe a versão dele em que ele é a verdade. Então, esta verdade é o nosso subconsciente. Então, o nosso subconsciente ele está sendo refletido por todas as coisas externas. Só que existe, sabe, quando você entender e aprofundar nesse termo, nesse conhecimento sobre essa relação entre o subconsciente com a matéria, você vai entender alguma coisa como se fosse que o segredo termina. Porque nós vivemos em um instinto de segredo, é como se fosse que sempre tem alguma coisa a ser descoberto. E isso causa a separação. Só que quando você relaciona esse termo de
a matéria ser igual ao subconsciente, ali termina o segredo e você se torna mais completo por causa da consciência, onde você uniu o superconsciente e o subconsciente, a inconsciência, a matéria, a realidade, o externo com o interno, eles se tornam iguais. Então essa expressão do nosso subconsciente ser relacionado com a matéria, isso já nos leva a alguma coisa. Então, esta relação do subconsciente com a matéria, com as coisas externas, essa expressão é aqui onde a gente quer chegar. Porque dizem que o nosso subconsciente, ele governa a nossa realidade, o nosso destino. Então, isso tem a ver com aquilo que está dentro de você. O que está dentro de você, a crença que você tem, o conhecimento que você tem, ele moldou alguma estrutura em você, tudo aquilo que você já viveu, as suas experiências e tudo mais. Tudo isso está refletindo a sua realidade, a forma como você está impulsionando as coisas ali no teu subconsciente está revelando tudo que a gente está a viver. Então, essa expressão já nos leva àquilo que a gente chama de crença. O que a gente está acreditando. O que a gente está acreditando é aquilo que está formando a nossa realidade. Mas onde é que a gente quer chegar? A gente quer chegar naquela questão de ilusão. A ilusão da crença. Se você considera que a realidade é uma ilusão e na sua outra versão ele é a verdade, é como se fosse que acontece uma inversão. Esta inversão, a realidade se torna a verdade e o nosso subconsciente se torna a ilusão. Porque o nosso subconsciente revela o externo. E uma vez que, se a gente se prender no externo, ele se torna ilusão. E vai haver a necessidade de nós mexer dentro de nós para refletir a realidade. Então, a outra versão, onde a gente simplesmente tem uma noção sobre o nosso subconsciente, sobre aquilo que a gente acredita. Quando existe esta inversão, o nosso subconsciente se torna uma ilusão. Como assim? Através das nossas crenças. Em termos de nós dependermos das crenças para que as coisas venham a acontecer. Porque muitos de nós querem fazer isso. A gente quer acreditar em alguma coisa para que isso possa afetar a nossa vida. Você está dependendo da crença para que você afete a sua realidade, a sua vida. Mas na verdade, isso é questão do tempo. Isso é porque nós ficamos presos aqui no tempo. Ficamos presos nessa matéria formada pelo ciclo do tempo, aquela repetição. Quando você está repetindo as coisas constantemente, aquilo já se torna um hábito, pode ser um vício, alguma estrutura de personalidade. Então, isso se torna como se fosse a matéria. Então, essa matéria que está aqui dentro é a crença. Percebe? A crença que você tem, ele moldou uma estrutura. Porque o que é uma crença para você? O que é uma crença para você? Eu vou compartilhar aqui sobre a crença. O tempo, ele está em constante movimento. Só que a gente, o que está antes do tempo é a existência. Mas a questão de existe uma relação entre a consciência e o tempo. É que o tempo é o caminho da consciência. Eu quero dizer que o que você vai colocar aqui, é como se fosse no começo. As coisas começam aqui na tua consciência. A consciência, ele é pura. Do tipo, a consciência pura, ele não tem uma estrutura. Quer dizer que ele é nada. A consciência pura é nada. Mas só que quando ele se relaciona com o tempo, ali começa alguma coisa. Quando a consciência se relaciona com o tempo, ali ele forma alguma coisa. É como se fosse uma percepção específica do tipo, por exemplo, qual que é a crença que você tem? Quando você acorda, o que que você faz? Qual que é a forma que você pensa? O que que você faz durante o seu dia? Como é que você está entendendo a vida? Como é que você já enxerga a sua vida? Porque você já sabe a sua rotina, você já sabe aquilo que você faz. Mas então, isso é uma forma específica que você já tem de enxergar a vida. Então, você leva isso em consideração como a percepção. A percepção, ele molda
a consciência. E a consciência, ele ganhou a percepção através do tempo. Ou seja, quando começa o tempo, ali começou um tipo de percepção, que é o que eu já estava a falar para você. A forma como você enxerga a vida, a forma como você leva a sua vida. Isso já é um tipo de percepção. Só que este tipo de percepção, quando você continua sempre nessa percepção, isso já molda a tua consciência, ele já molda a tua forma de enxergar a vida, como se fosse que você já criou uma estrutura já básica, uma estrutura da matéria. Então ele molda a tua consciência. Por quê? Porque está no tempo, porque ele começou a caminhar no tempo. Então ele foi, e aquela constância foi formando a matéria. Foi formando uma estrutura densa. Foi formando algo já específico que nós já temos. Então, isso aqui, quando se vai constantemente, ele forma a subconsciência. Percebe? Quer dizer, em si que é formado a subconsciência. Primeiramente, nós temos a consciência. Quando ele é pura, a consciência pura está aqui. Só que quando ele entra no tempo, ali já começa um tipo de percepção. Este tipo de percepção, quando ele continua, quando a gente repete sempre a mesma coisa, consoante o tempo, ele já forma uma estrutura específica. Essa estrutura, quando ele já vai constantemente, ele já cria um hábito, ou seja, a gente já conhece isso como um hábito ou vício, porque já é uma forma de personalidade, a tua personalidade, aquilo que você é. Você foi repetindo a mesma coisa, você foi repetindo por causa de um tipo de percepção que você cultivou dentro de você. Então isso moldou a estrutura da consciência que já está no tempo, que está caminhando no tempo. E essa estrutura de hábitos, ele formou hábito, e esse hábito, ele formou a sua subconsciência. E assim você já não precisa se esforçar, porque aquilo já está armazenado, você já criou a estrutura da matéria. Por exemplo, isso aqui, você pode alterá-lo facilmente. Ele já está formado, como é que a gente vai mudar ele? Então, isso que acontece em questão de hábitos. Em questão de personalidade, quer dizer, ele já moldou uma estrutura. Essa estrutura, ele não muda facilmente. A gente vai ter que trabalhar mais, usar mais força para que a gente venha reestruturar essa matéria. Então, essa matéria é como se fosse a estrutura do nosso subconsciente. Quer dizer, já está moldado em nós. É uma estrutura, é uma matéria que já está no subconsciente. Por quê? Porque ele já criou um hábito, já criou já uma forma específica de fazer as coisas. Por isso que é dessa forma que são criadas os nossos hábitos, as nossas personalidades ou a forma como a gente já é. E você já percebe que às vezes você faz coisas, mas parece que aquilo aconteceu automaticamente, porque você não se esforçou, porque você já deu uma estrutura específica, o seu subconsciente está guiando a sua vida. O seu subconsciente, ele já tem algum destino, já tem já uma estrutura, já tem o seu estado que a gente formou por causa da constância do tempo. Então, isso aqui já foi o que a gente está chamando de crença. A crença, ele está dentro da percepção. A forma como você percebe a vida. Agora, como é que está constituído a crença? A crença que você tem. Você tem uma crença em você. Esta crença é como se fosse uma verdade em você, que você já criou como uma convicção, aquilo que você considerou como a verdade. Então, você cultivou isso com o tempo e aquilo moldou o seu subconsciente. E esse seu subconsciente afetou a sua realidade. E é desse jeito que a gente pode aproveitar para que a gente venha mudar a nossa vida, a nossa realidade. E a gente pode aproveitar esse processo todo para que a gente possa lidar com as nossas crenças limitantes. Perceber? Simplesmente você ir para frente, não existe alguma dúvida, não existe. Você simplesmente continua o mesmo pensamento. Você simplesmente continua
naquilo que você quer, usando aquela força, porque a consciência, aqui, quando ele simplesmente é consciência, a gente usa mais força, a gente aumenta mais energia em alguma coisa. Só que consoante o tempo, quando a gente repete aquilo já forma um hábito, uma estrutura da matéria, algo já denso. Por isso que ele fica armazenado na subconsciência. Essa subconsciência, ele reflete a realidade. Então, você simplesmente do tipo, o que é que você vai perceber? Lembra, o que é que você quer? Como é que você quer enxergar a vida? Como é que você quer se tornar? O que é que você quer transformar em sua vida? Nós somos o nada. Sabe? Quer dizer que nossa essência é nada. Aqui, tudo que é formado é por causa da existência do tempo. O tempo criou todo esse termo, mas a nossa essência é o nada. Por isso que as pessoas que estão no tempo querem meditar para voltar a sua mente, a sua consciência nesse estado original daquilo que a gente é. Então, essa estrutura do nada, você percebe que todas as coisas, se eles estão no tempo, quer dizer que isso é ilusão, porque se trata do tempo, o tempo ele some de alguma forma. O tempo ele surgiu do nada, veio da essência, veio do caos. Então, o que eu quero dizer é que esse espaço vazio, quando a gente já falava sobre o copo, em que dentro dele a gente coloca alguma coisa, a gente só pode colocar algo dentro de algo quando aquele algo em que a gente está colocando, quando o copo está vazio. Então esse vazio é a estrutura do nada. Assim, qualquer coisa que você acreditar e você simplesmente perceber, continuando naquilo, você é. Quer dizer que todas as nossas crenças são ilusões, todas as nossas formas que a gente percebe a vida ou simplesmente acredita que a gente é, às vezes a gente está preso em ciclos que a gente não quer viver, em ciclos que nos fazem mal, que as coisas ruins simplesmente nos acontecem, mas você dependeu da crença, você dependeu dessa estrutura densa que está em você, você pode moldar isso simplesmente usando essa estrutura de repetição, para que isso venha substituir o que está aqui. E é desse jeito que você pode lidar de uma forma que em que a gente não se esforça. Porque quando a gente se esforça é porque está faltando alguma coisa, está faltando uma forma de entender as coisas, ou seja, está faltando uma verdade. Então quando está faltando uma verdade, a gente se esforça para fazer alguma coisa, para realizar, para acreditar, para fazer qualquer coisa que seja. Então, se a gente é nada, então você pode acreditar em qualquer coisa, isso vai ser real, isso vai ser verdade. É como se fosse que aqui tem um espaço vazio. Quer dizer, o nosso pensamento, a gente está pensando constantemente por causa do tempo. O tempo sempre está em movimento, ele está sempre em ciclo. Agora, o que você colocar aqui no nada, a gente já viu que entre o tempo e a consciência existe a percepção. A percepção está aqui, mas aqui está a consciência. Quando a consciência entra no tempo, a consciência do nada entra aqui, imediatamente começa a percepção. Então, nessa percepção é onde a gente aproveita a colocar alguma coisa, é onde existe a crença. É onde existe a crença, quer dizer que a nossa essência é o nada. Se a percepção for igual à consciência pura, aqui não vai haver nenhuma coisa que vai nos abalar. Porque tudo que estaria acontecendo aqui simplesmente é uma consequência da percepção que está aqui. Então, todas as nossas crenças, eles são ilusões. Porque a gente fica preso, a gente não consegue ficar aqui. Então a gente cria uma estrutura que não somos nós. Nós acreditamos em coisas, ou seja, nós estamos dependendo de crenças, de verdades, para que a gente venha levar a vida de uma forma específica. Você não precisa acreditar. Você simplesmente coloca em sua mente, eu sou abençoado.
e você simplesmente continua nesse pensamento, e daí tudo vai refletir, percebe? Porque você é o nada, você simplesmente está escolhendo. Então é isso que acontece. A crença, ele nasce a partir daqui. É uma estrutura básica da matéria. Para que se forme alguma coisa, ele vem a crença. Porque a crença, ele se torna uma ilusão. A gente já sabe, já conhece aquele ditado: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar de quê? Libertar-se da matéria. Libertar-se daquilo tudo que é pesado, daquilo tudo que é denso. E essa libertação é a expressão de nós acessarmos o nada. Nós percebemos que podemos ter crenças, podemos ter alguns conhecimentos, podemos ter uma forma específica de enxergar a vida, mas este não é o seu todo. Este não é a pura verdade, este não é toda a verdade, este simplesmente é uma parte da verdade. E a gente não precisa se prender. Então, o que a verdade faz? A verdade, ele nos traz segurança. Ele nos traz segurança de conhecermos como é que as coisas funcionam, qual que é a base da vida. Então, a gente, quando fica com dúvida, a gente simplesmente deve lembrar o que é a verdade. A verdade é o nada. Nós podemos ter crença, nós podemos adoecer, nós podemos ter pensamentos negativos, nós podemos ter uma estrutura de pensamento onde nós temos coisas negativas em nós, a nossa vida vai mal. Mas nós devemos lembrar da verdade, nós precisamos lembrar que nós somos o nada, nós somos o vazio. E este vazio é que nos dá segurança. Então, a partir daqui nós já podemos ressignificar, nós já podemos ter a paz sobre todas as coisas que nos acontecem, as coisas negativas que nos acontecem. Tudo isso a gente vai perceber que se eu tenho esse pensamento, mas se a verdade é que eu sou nada, e então quer dizer que todas essas crenças, toda essa forma, não é a verdade. Então, ali, a gente desperta, a gente se torna iluminado, percebendo sobre a essência, percebendo sobre o nada, sobre a nossa pura identidade. Isso é que faz com que você esteja seguro, que você não esteja preso na matéria, que você não simplesmente... Então, aqui, você pode colocar qualquer coisa. Por exemplo, aqui você coloca que eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Coloca isso aqui dentro dessa percepção para formar o tipo de consciência que você quer. Então, tudo reflete, toda a vida reflete. Percebe que a gente já falava sobre o corpo maior. O corpo maior é o nada, é simplesmente a própria existência. É como se fosse que isso realmente é um jogo. Quando você entende sobre este jogo, percebendo sobre a verdade de que você é o nada e que todas as coisas que estão aqui simplesmente são coisas que a gente pode alterá-lo, conhecendo esta verdade, então a gente leva a vida de uma forma diferente. A gente desperta, a gente tem uma consciência mais iluminada, a gente desperta para a realidade, para a vida, para todas as coisas que nos acontecem, conhecendo sobre esta verdade, porque a verdade ele liberta. O que é liberdade? Liberdade é o nada. Nós percebemos que nós somos o nada, porque o corpo que nós temos, ele está vazio. E aqui, a gente só pode colocar algo nele quando ele está vazio, quando ele é o nada. Então, este nada que você está colocando lá, é como se fosse que você está colocando uma crença nele, ele está formando a matéria, ele está formando um hábito, ele está formando algo que está se repetindo dentro de um ciclo. E a gente, para a gente usar isto a nosso favor, mas a gente fica preso nele, porque não conhece a verdade, porque a gente não tem aquela força suficiente para perceber sobre isso, para colocar isso em nosso cotidiano. E a gente acaba ficando preso, em vez de perceber que a gente deveria usar tudo isso a nosso favor, porque a liberdade, ele causa com que a gente venha usufruir da vida. Então, se usufruir, a gente não fica preso na matéria, a gente usufrui para um momento e daí a gente vai para a próxima etapa, para aquilo que a gente quer, porque nós, a nossa verdade é que nós somos a essência, nós somos o nada. Então, simplesmente acredita que você é abençoado. Tudo que você colocar aí, ele vai emanar, ele vai refletir.
O que que os religiosos fazem? Quando eles percebem que alguém cometeu algum pecado, eles dizem: Deus ainda te ama, ainda dá tempo para voltar a Deus. Mas eles não estão percebendo alguma coisa. Eles não estão percebendo a profundeza, porque este Deus é simplesmente a expressão do nada. Quer dizer, você fez alguma coisa que as pessoas chamam de pecado, as coisas que não são agradáveis, tudo isso está acontecendo aqui nesta percepção. Então, quando alguém vem para apregoar a nós sobre a verdade, alguma coisa, eles simplesmente querem dar uma tradução de que nós somos o nada, de que tudo que a gente está fazendo é uma ilusão. São coisas temporárias que a gente precisa simplesmente saber jogar, não se prender na matéria. E perceber que mesmo que a gente faça qualquer coisa, isso é simplesmente o tempo. O tempo é condicionado. Quer dizer, ele está dependendo das coisas para que ele seja o que é. Mas então, nessa dimensão, ele não é condicionado. Por isso que a gente pode fazer qualquer coisa aqui no mundo, mas nós somos esta essência. Nós somos isto e a gente precisa saber usar todas essas leis, essas formas da estrutura do tempo, da matéria, dos 4 elementos ao nosso favor, para que a gente venha viver aquilo que a gente é. Então lembre, você é abençoado, você é a luz, você é a vida. Simplesmente coloque as coisas boas em sua mente, para que você venha formar isso como um hábito e seja um reflexo para a sua vida. Então, nos encontramos em próximo vídeo. Ainda tenho muito para poder compartilhar com você sobre esses mesmos termos, mas eu não quero prolongar tanto o vídeo. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Deixa ali algum comentário se você é novo aqui, faça a sua inscrição e eu espero encontrar você em próximo vídeo.